5, de 5 a 14. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel, irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Até aí. Como eu falei no início, nós estamos concluindo essa carta hoje. A semana passada nós fizemos a exposição dos versos 1 a 4 e vimos que Pedro traz algumas exortações aos presbíteros da igreja. No verso 1 ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Então a exortação dos versos 1 a 4 é dirigida especificamente aos presbíteros, aos anciãos, à liderança da igreja como um todo. O objetivo de Pedro, portanto, nessa primeira parte, é destacar a importância que a liderança da igreja tem em todos os momentos e de modo especial, tomando aqui o contexto da passagem, em momentos de adversidade. A ideia de Pedro é: levantem-se, a liderança deve se levantar em momentos difíceis na história da igreja. Então, pastoreai, cuidem do rebanho, assumam o peso, a responsabilidade maior do rebanho do Senhor. A partir do versículo 5, Pedro agora amplia o tema da exortação e agora se dirige a toda a igreja. Se do verso 1 a 4 ele se dirigiu especificamente aos presbíteros, agora o seu foco de atenção volta-se para toda a igreja. E ele começa com a expressão: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Então, essa expressão que ele inicia aqui, rogo, ele primeiramente se dirigiu aos presbíteros, rogando a eles, e agora ele se volta para toda a igreja. Essa expressão jovens aqui pode indicar, alguns autores defendem que ela pode indicar ou pessoas mais novas em idade, ou toda a igreja que de alguma forma, via de regra, era mais jovem do que aqueles homens que estavam à frente da igreja, os anciãos. A palavra presbítero literalmente significa ancião. E o sentido é não só alguém mais velho, mas alguém mais experiente, mais maduro na fé. Então, quando Pedro diz aqui, rogo aos jovens, nós podemos entender que há dois sentidos aqui nessa expressão jovem. Pode ser realmente pessoas mais novas, os jovens da igreja mesmo, ou a membresia da igreja como um todo. E nós podemos interpretar dessas duas formas. E faz todo sentido. Se a gente, por exemplo, entender que
Pedro está chamando jovens aqui, jovens mesmo, pessoas mais novas. Essa exortação é importante porque nós sabemos que uma das coisas que o jovem tem é idealismo, né? O jovem, ele é cheio de ideais. Quase todo jovem é uma espécie de um revolucionário. Ele acha que ele pode mudar o mundo, ele, via de regra, não está satisfeito com o status quo, né? E aí ele quer mudar a realidade das coisas. Isso acontece em todas as esferas. Você pode pegar na esfera pública, na igreja. Via de regra, os jovens muitas vezes são impacientes, né? E querem que a igreja passe por mudanças rápidas e muitas vezes se tornam impacientes com a liderança e alguns até se rebelam contra o princípio da autoridade por entenderem que as autoridades, por serem compostas, essas autoridades, de pessoas mais experientes, mais idosas, elas são mais rígidas a mudanças, né? Então, muitas vezes o jovem, naquele idealismo de querer mudar as coisas, acaba se rebelando contra a autoridade. Mas também nós podemos entender isso aqui como a igreja como um todo. Ou seja, o princípio da submissão é bíblico. E nesse sentido, não só os jovens, mas toda a igreja como um todo deve se submeter a esse princípio da submissão, esse princípio bíblico da submissão. Nós vimos aí que em 1 Pedro esse tema é recorrente. Vimos várias vezes Pedro falando desse assunto de submissão. Ele fala desse assunto no âmbito das relações trabalhistas, quando ele diz que os servos devem se submeter aos senhores e os senhores devem tratar bem os seus servos. Pedro fala da submissão na relação matrimonial. A esposa deve se submeter ao marido e o marido deve assumir a liderança da casa, da família, como Cristo, que amou e se entregou por esta igreja. E lá no finalzinho, quando nós tratamos essa perícope aí, esse assunto, nós vemos que Pedro coloca o marido também debaixo dessa submissão mútua. Então, esse tema submissão é recorrente aqui na carta de Pedro. E por que ele não poderia ser aplicado no contexto da igreja? É claro que sim. Na igreja, esse tema é importante. E nesse caso, os jovens devem se submeter à liderança, mas toda a igreja como um todo, inclusive os anciãos, devem estar debaixo desse princípio muito importante que Pedro chama aqui, diz aqui, sede submissos aos que são mais velhos. Meus queridos irmãos, qual a importância de falar sobre esse assunto nesta igreja e nos dias atuais? Eu tenho dito que uma das características do nosso tempo, que alguns autores chamam de pós-moderno, outros dizem que nós estamos vivendo as consequências da modernidade, é se rebelar contra toda a estrutura existente, inclusive o princípio da liderança. Ou seja, tudo aquilo que é rígido, tudo aquilo que de alguma forma estabelece normas, padrões fixos, há um sentido hoje em que as pessoas se voltam contra estas coisas. Esse é um traço do pecado no coração humano. A rebeldia é uma realidade natural do coração humano caído. E isso ninguém precisa nos ensinar isso. Nós já nascemos assim. Desde que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se rebelaram contra a autoridade de Deus, seguindo as orientações da serpente, de Satanás, que toda a humanidade emergiu, digamos assim, nesse caminho da rebeldia. Aí você vê, primeiro já começou no céu, na verdade, né? Quando Satanás se rebela contra Deus, né? Ele queria ter a primazia e ele então se rebela contra Deus e arrasta consigo, ou melhor, Deus expulsa com ele um terço da parte dos anjos, os demônios, né? Que seguiram Satanás, que era um anjo de luz. Depois ele tenta reproduzir isso no Éden. É importante fazer esses paralelos na história, porque o que Satanás tenta fazer no Éden e consegue é exatamente fazer com que o homem e a mulher se insurgissem contra um princípio da autoridade. Deus havia estabelecido, comam de tudo, menos de um.
Vocês têm a liberdade do jardim, mas estão privados de um. Então, qual era o contexto aqui? E aí nós precisamos entender essa observação de Pedro dentro do contexto de sofrimento. Era um contexto difícil. Esses irmãos estavam vivendo debaixo de uma perseguição feroz sob Nero, imperador romano. E o que é que acontece? Em períodos difíceis, a nossa tendência natural é de se rebelar contra o princípio de autoridade. E aí Pedro diz aqui no contexto da igreja, opa, sejam submissos. Quando ele fala jovens, ele está se referindo tanto aos jovens mesmo, mais novo do que os demais, como toda a igreja no contexto geral. Nesse sentido, até mesmo os mais velhos que estavam ali na igreja, e inclusive os anciãos precisavam se submeter a esse princípio da autoridade. Então, nós observamos aqui que há uma exortação aos mais jovens, e a exortação é: submetam-se. Mas há uma segunda exortação que Pedro nos traz aqui, está no verso 5 ainda, a parte B, quando ele diz assim: outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Essa é uma segunda exortação de Pedro aqui. Eles deveriam ter uma postura de humildade e submissão uns aos outros. Esse não é um tipo de inclinação natural do ser humano. E nós sabemos isso. A nossa tendência e inclinação natural é o contrário, é para o sentido contrário. Né? A altivez, o nariz empinado, a soberba. E aí Pedro diz assim, no trato uns para com os outros. Ele está falando ainda da submissão, mas observe que ele complementa no final do verso B, dizendo, cingi-vos todos de humildade. Meus irmãos, essa é uma característica que deve permear a igreja de Cristo. O trato com humildade de uns para com os outros. Vejam como o apóstolo Paulo exorta a igreja em Éfeso, no capítulo 5, versículo 21, Efésios capítulo 5, 21, ele diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros, ou seja, se coloquem abaixo uns dos outros no temor de Cristo. Qual é o contexto do capítulo 5 de Efésios? Paulo falando, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu entendo que o que Paulo fala no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios é um resultado natural de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque vocês vão concordar que se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente não vai se submeter a esse princípio bíblico. Há uma inclinação natural nossa de ir no sentido contrário. Como é que eu mortifico isso? Essa inclinação minha de não me sujeitar ao outro, de não ser humilde na postura com o outro, estando cheio do Espírito Santo. E vejam, meus queridos, essa é a abordagem de Jesus Cristo. No capítulo 13, depois vocês podem dar uma olhada, no capítulo 13 do Evangelho segundo João, João, nessa parte do Evangelho, ele já começa a tratar dos assuntos que estão relacionados com o fim do ministério público de Jesus. Pouco tempo depois ali, você vai ver no capítulo 13, a partir do verso 30, que Jesus já está ali participando com os discípulos da sua última ceia. Ele coloca a mão no prato e diz assim, um de vocês que está comigo vai me trair. Aquele que colocar a mão comigo no prato. E ali pouco tempo depois nós sabemos, Jesus foi entregue por Judas, que se levantou no meio daquela ceia, saiu, e aí Jesus diz, o que tens que fazer, faz logo. E ele já foi às autoridades para vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, nessa ocasião em que Jesus estava com os discípulos, Jesus fez algo interessantíssimo e que chocou os discípulos. Ele pegou uma bacia com água, essa é a passagem conhecida, e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com uma toalha. Esse era um serviço de um servo humilde numa casa. Nas casas da Palestina, com estradas empoeiradas, era muito comum nas casas de pessoas ricas, abastadas, elas terem um funcionário na porta, um servo,
cuja função era lavar os pés dos hóspedes, das visitas. Então, esse era um servo muito humilde, ele não tinha nenhuma projeção, não tinha nenhuma importância, digamos assim, nessa estratificação social. Era um servo humilde. Ele lava, se a gente fosse colocar numa hierarquia, ele estava lá embaixo, na base da pirâmide de importância. E é interessante que Jesus faz exatamente isso. A tarefa do servo mais humilde, Jesus praticou, lavando os pés dos discípulos. É tanto que quando chegou a vez de Pedro, Pedro diz, o Senhor não vai lavar meus pés, não. Porque Pedro entendia o significado daquilo. Aquilo era muito humilhante para o Senhor, para o Salvador. E aí Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Depois você dê uma lida no texto, capítulo de João, capítulo 13 do Evangelho de João. Então, observe o que Pedro está dizendo aqui, e Pedro participou daquele momento lá do lava-pés. Parece que Pedro aprendeu a lição. Porque foi ele mesmo que impôs uma dificuldade para que Jesus lavasse os seus pés. Mas parece que Pedro compreendeu posteriormente isso. Porque ele coloca aqui dizendo, no final do verso 5, cingi-vos todos de humildade. Agora, olha o verso 5 ainda, o final. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, concede a sua graça. Meus irmãos, isso aqui é violento demais, o que Pedro diz aqui. As implicações do que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, é que Deus, ele pessoalmente se opõe ao soberbo. O sentido aqui é de que um comandante num campo de batalha, ele prepara o seu exército para resistir o inimigo. Esse é o sentido. Quando Pedro diz que Deus resiste ao soberbo, a ideia de um general à frente dos seus exércitos, resistindo o inimigo. Agora, imagina o significado disso. Saber que você, por uma postura, ou nós, por uma postura de soberba, temos Deus como nosso inimigo, como nosso arqui-inimigo, como nosso rival. É isso que Pedro está dizendo. Mantenham-se humildes, porque Deus resiste. A ideia de o fronte da batalha. Aquela primeira leva de soldados que vão para confrontar diretamente com o inimigo. O que Pedro está dizendo é que Deus faz isso com o soberbo. Por isso ele diz, sejam humildes. Meus irmãos, o orgulho ele está na base de todo pecado. Ele é como se fosse uma espécie de fundamento para a maioria dos nossos pecados. Foi a soberba que esteve no coração de Satanás quando ele se rebelou contra Deus. Foi a soberba que esteve no coração de Eva e também de Adão quando eles comeram do fruto proibido, mesmo tendo consciência de uma ordem proibitiva expressa da parte de Deus. É como se eles dissessem assim, eu vou testar, vamos ver se é assim mesmo. Isso é uma atitude de soberba. E Pedro diz que Deus dá de testa, dá de cara, resiste pessoas desse tipo que têm uma postura de soberba. Meus irmãos, o orgulho, a soberba é uma das causas de rompimento de relações na igreja, na sociedade, na nossa relação com Deus, na família. Quantas vezes as dificuldades são difíceis de serem resolvidas por conta disso aqui, por conta da soberba. E Pedro diz que Deus resiste. Ele não só resiste, ele resiste ao soberbo. Ele não resiste à soberba, mas ao soberbo. E aí ele continua dizendo, tendo em vista isso, que Deus resiste ao soberbo, olha como ele diz no verso 6, a parte A. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa
mão de Deus. Já que Deus resiste ao soberbo, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. O que Pedro está aqui querendo nos ensinar com essa palavra humilhai-vos coloquem-se debaixo da ordem e da vontade de Deus. Esse é o sentido. Uma característica da humildade não é você dizer que é humilde. Acho que a partir do momento que você começa a dizer isso já é um sinal evidente do contrário, de que a humildade passou longe de você. A pessoa humilde é aquela que reconhece, que conhece o seu lugar no plano de Deus, na história. E por isso ela nunca se coloca nem com um ar de superioridade, nem com um ar de inferioridade. Isso é muito importante. Porque quando nós descobrimos a nossa posição em Cristo, o nosso valor em Cristo, nós não ficamos dependendo da opinião de outras pessoas para que nos sintamos importantes nesse plano de existência, na história, na nossa vida. Então, o que Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, é: descubram o valor de vocês em Deus. E ao descobrirem o valor de vocês em Deus, você não vai precisar se sentir superior ao outro, nem inferior. Você vai ocupar exatamente o lugar que Deus designou para você. E isso é importante, independentemente da opinião alheia sobre a sua vida. E aí Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Essa expressão mão de Deus é tomada do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos essa expressão se repetindo com muita frequência. A mão de Deus. E o que é que ela significa? É a forma como Deus conduz as coisas de maneira soberana, em sua providência. Então, o que Pedro está dizendo aqui é: se submetam à soberania e à providência de Deus. Humilhem-se. Se subjuguem a ela, debaixo da soberania e do plano de Deus. E isso faz todo sentido. Sabe por quê? Porque olha o que ele coloca no final do verso 6. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Pegando o contexto de sofrimento desses irmãos, qual a importância de Pedro fazer essa recomendação? Eles poderiam, meus irmãos, diante das perseguições e do sofrimento, se tornarem pessoas amargas. E para não dizerem assim: não vou aceitar que ninguém pise em mim, então eu vou reagir com altivez. Eu vou devolver na mesma moeda, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou me tornar uma pessoa arrogante para que a outra não se ache no direito de me pisar. Pedro diz: não façam isso não. Se humilhem sob a poderosa mão de Deus. Isso não significa dizer que você não pode erguer a sua voz contra a injustiça, contra uma atitude intempestiva contra você. Isso não anula essa sua necessidade de fazer isso em alguns momentos. A ira, o não conformismo, em muitos momentos, é mais do que necessário. Mas o que Pedro está dizendo aqui é: não se deixem dominar pelas circunstâncias, mas se ponham debaixo da soberana, poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu trago aqui uma citação de um autor chamado Kistemaker, que ele diz o seguinte: Pedro encoraja os leitores e lhes diz que Deus responde à sua humildade dando-lhes exaltação. Deus jamais abandona seus filhos, mas muitas vezes, no último instante, ele os ergue e lhes dá a vitória. Então, Pedro diz aqui que Deus, em tempo oportuno,
os exaltaria. Significa que Deus vai dar vitória ao seu povo aqui nesse mundo? Pode ser, mas pode ser que não. Aquela música, portanto, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você no palco vai se arrepender. Não tem fundamento, meus irmãos, porque Deus pode nos honrar diante dos homens, pode, e Ele faz isso muitas vezes. A história é testemunha disso, de pessoas que foram cristãos, que foram massacrados, pisados, e depois Deus os ergueu e os dignificou diante dos ímpios. São muitas histórias bíblicas, mas também histórias da igreja, da experiência dos cristãos ao longo do tempo. Mas observe que Pedro diz que é no tempo oportuno. Esse tempo oportuno aqui pode se referir tanto a esta vida, mas de modo especial na manifestação de Jesus Cristo. É quando Jesus se manifestar de fato que ele vai esmagar os inimigos da igreja e vai exaltar a igreja, levando-a à sua glória diante de todos aqueles que humilharam a igreja, que humilharam o povo de Deus. É diante destes, no grande dia, que Cristo vai exaltar o seu povo, dando-lhes a glória que ele tem. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 1 dessa mesma carta. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Agora veja ainda o capítulo 2, verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É mais próprio a gente pensar que Pedro está pensando aqui o tempo oportuno, o dia que Deus vai exaltar a sua igreja diante de todos, até mesmo daqueles que o traspassaram. A igreja será coroada com a glória que Cristo tem. A Bíblia nos fala isso, que nós receberemos a glória de Cristo, não para sermos iguais a Ele, porque ontologicamente nós somos diferentes. Ele é Deus, 100% Deus, e nós somos 100% homens, mas receberemos a glória da ressurreição de Cristo. Agora, o que fazer, meus irmãos, diante de uma situação em que a opressão existe, o sofrimento é real, não se pode negar? O que fazer diante disso? Pedro responde isso a partir do versículo 7. E ele diz assim no verso 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Situações adversas geralmente impõem medo, ansiedade. A ansiedade, ontem eu gravei um vídeo, exatamente refletindo sobre esse versículo. A ansiedade é uma preocupação excessiva, a tal ponto que você deixa de viver o presente. E normalmente essa preocupação que gera ansiedade, ou ela está ligada a alguma coisa que passou e que fugiu do seu controle, ou alguma coisa que possivelmente ou que supostamente vai acontecer. Então, por não ter o controle do que passou, e muito menos prever ou ter o controle do que virá, você fica preso a essas duas realidades. A ansiedade é exatamente uma divisão, você fica dividido. A palavra ansiedade significa alguém que é atraído em diferentes direções. Ou seja, você não vive o momento, você está preso, a sua mente está presa ao que passou, ou com uma expectativa exagerada em relação
ao que virá. Em que sentido essa passagem foi importante para aqueles irmãos? Ora, é claro, eles estavam sofrendo demais. E aí os corações deles podiam se desanimar. E aí Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora eu chamo a atenção aqui para o verbo lançar. Porque essa expressão aqui indica um esforço muito grande. É jogar longe, é lançar algo longe. Essa expressão lançar aqui é a mesma que nós encontramos, eu já mencionei isso algumas vezes, nos evangelhos, quando diz lá que os discípulos, Jesus ordena que os discípulos lancem a rede. O sentido é esse. Nos nossos dias a gente diria, lancem a tarrafa, os pescadores de rio, né? Que lança a tarrafa. Você não joga a tarrafa nos seus pés, você joga a tarrafa longe, porque você quer pegar o máximo de peixe possível com a abertura, né, da tarrafa, e você quer pegar o máximo de peixe possível. Então você joga longe. Essa é a ideia. Lançar longe a ansiedade. O nosso problema é que nós ficamos com ela. Não é verdade? A gente carrega a ansiedade no coração. Meus irmãos, como eu preciso lutar contra isso aqui? Eu acredito que todos nós. O estilo de vida que nós vivemos hoje, onde as pressões são muito grandes, as cobranças, às vezes você cria um ideal de vida que não existe na realidade. Você começa a se medir muito pelas pessoas, pelo que elas têm ou que supostamente têm, que exibem nas redes sociais. Você começa a se comparar no aspecto físico, porque hoje nós vivemos uma época de superexposição do corpo, e aí você está em constante comparação. Você compara o que você tem com o que o outro tem. Você compara o seu corpo com o do outro, o seu cabelo com o do outro, o seu celular com o do outro, o seu carro com o do outro, os seus amigos, as viagens que você faz com o outro. E isso impõe sobre o ser humano moderno um peso sobremodo que ele não consegue carregar. Uma hora isso estoura. Eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, mas é um objeto de pesquisa aí, é uma hipótese que eu levanto, que boa parte dos problemas que as pessoas têm hoje de ordem emocional tem a ver com essa comparação que nós fazemos o tempo todo. Nós estamos nos comparando o tempo todo. E cada um é cada um. E aí você estabelece, às vezes, padrões irreais. Porque uma coisa, me desculpem o cacófato, é a vida como ela é, e outra coisa é a vida como exibida nos meios sociais, nas redes. E aí isso gera uma ansiedade muito grande no coração, sem contar as outras inquietações que nós enfrentamos. E aí Pedro diz, lancem no Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O salmista, no Salmo 55, versículo 22, diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. No Salmo 46, versículo 10, este é um versículo que eu gosto demais. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Como é difícil aquietar o coração. E detalhe, nem sempre Deus aquieta o mar, as ondas que batem sobre nós, mas Ele quer aquietar a nós. Nem sempre Deus aquieta o violento mar. No domingo nós fizemos a exposição no capítulo 8 de Lucas e fizemos a menção ali de Jesus acalmando a tempestade. O fato é que nem sempre Jesus acalma a tempestade, e você sabe disso. Mas Jesus nos acalma diante das tempestades.
Às vezes o vento, o barco continua sendo batido, jogado de um lado pelas ondas, de um lado para outro pelas ondas, e Deus não aquieta o mar. A adversidade permanece lá, mas Ele nos aquieta quando nós lançamos no Senhor. A ideia aqui, meus irmãos, é: Deus, eu não tenho controle disso, e por isso eu quero colocar diante de Ti. Cuida, porque o Senhor cuida melhor do que eu. Aí vem, a partir do versículo 8, versículos 8 e 9, Pedro traz algumas observações muito sérias para as nossas vidas. Não que as outras não tenham sido. Sede sóbrios e vigilantes. Pedro está aqui agora alertando os irmãos para os ardis de Satanás. Sede sóbrios, fique esperto, vigia. E ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Essa expressão que ele usa aqui, meus irmãos, sede sóbrios, significa estar consciente das coisas, ter noção, ciência das coisas. Essa palavra a gente pode entender no sentido contrário dela, a embriaguez. O que é a embriaguez? A embriaguez é quando a pessoa perde a noção das coisas, porque a sua mente está tomada pelo álcool e ela deixa a sobriedade, ela deixa o tino de ter noção das coisas. O que Pedro está dizendo aqui é: sejam sóbrios, tenham a mente sóbria, controlem a si mesmos. E a segunda palavra é: sejam vigilantes. Aqui a ideia de estar pronto como soldados para o combate, e de fato é um combate. A caminhada cristã é uma luta. O apóstolo Paulo descreve isso no capítulo 6 da carta aos Efésios. E Pedro diz aqui: sejam sóbrios e vigilantes. E aí ele diz a razão: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Satanás é real. Um dos grandes truques de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. E se acreditam que ele existe, ele não é tão mau quanto a Bíblia pinta. Aliás, Satanás nunca se apresenta assim. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo, se possível, se transforma até em anjo de luz para enganar os eleitos de Deus, se possível. E aí Pedro diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. A palavra diabo significa difamador, caluniador, acusador. É isso que ele é. E ele anda em derredor. E o texto diz: como um leão faminto. Aquelas imagens que a gente vê na televisão, né, dos leões cercando a sua vítima, e ele dificilmente chega de vez. Ele vai espreitando, ele vai se aproximando, fazendo a aproximação, até que chega o momento em que ele dá o bote. E são os cristãos que ele está procurando para devorar, porque os ímpios ele já os tem. A Bíblia diz que o Deus desse século, se referindo ali a Satanás, já cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo pervertido já está entregue a Satanás. Satanás não tem preocupação com eles. O alerta de Pedro aqui é para a igreja. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 5, verso 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Satanás anda em derredor, como leão. E é interessante a gente pensar aqui que Satanás anda em derredor porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Satanás está ali, na espreita, observando. Meus irmãos, quantas perseguições a gente vê no mundo hoje contra a igreja? A gente pode citar várias perseguições que estão acontecendo no mundo atualmente, no Oriente Médio, na China, em vários outros países, no Brasil, a perseguição ideológica, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Esse é um dos campos de batalha hoje que a igreja tem que enfrentar. Satanás está em derredor,
para nos tragar a nós, aos nossos filhos, com ensinos pervertidos que tem por aí afora. E o texto diz que ele faz isso como um leão. Satanás sempre tenta imitar Cristo, porque o verdadeiro leão é Cristo, o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, Pedro sabia muito bem o que é que isso significava. Eu gostaria de ler aqui dois textos, Lucas capítulo 22, de 31 a 34, e Mateus capítulo 16, 21 a 23. Repetindo, Lucas 22, 31 a 34, e Mateus 16, 21 a 23. Nos diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. Negarás que me conheces antes que o galo cante. Agora, Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro estava sendo, neste momento aqui, usado por Satanás para tentar demover Jesus da cruz, da ideia de morrer. Ele é astuto. O seu ardil é muito grande. E não nos enganemos, meus irmãos, Satanás está na espreita, sugerindo ideias, palavras. Alguém pode dizer assim, mas o Satanás não pode fazer isso com o crente. Alguns entendem que nessa época Pedro ainda... Eu entendo que Pedro já era convertido, sim. Ele ainda não era um amadurecido, apesar de Jesus dizer em Lucas capítulo 22, tu quando te converteres, muito provavelmente Jesus estava se referindo a uma experiência de fé mais intensa que Pedro teria posteriormente. Mas, meus irmãos, Pedro era discípulo de Jesus e Satanás usou Pedro, pelo menos momentaneamente, quando Jesus diz arreda Satanás. Olha o que Pedro estava dizendo, pareceu algo muito... alguém que está sentindo a dor do outro, né? A hombridade. Pedro chamou Jesus de lado, Jesus disse assim, olha, é necessário que eu vá para a cruz, eu vou morrer e não vai demorar muito tempo para que isso aconteça. Aí Pedro, todo cheio de condolência, chama Jesus do lado e diz, Senhor, desiste disso, tenha pena de ti mesmo. Olha que discurso bonito, mas era Satanás por trás de Pedro, tentando induzir Jesus, e Jesus, discernindo ali, diz, arreda Satanás. Satanás está em derredor, procurando alguém para tragar. E aí no verso 9, o que é que Pedro diz? Resisti-lhe firmes na fé. Satanás nós resistimos, ao pecado não. Tiago diz no capítulo 4, versículo 7 da sua carta, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ao pecado nós não resistimos, nós fugimos. Mas ao diabo nós resistimos e ele foge. É interessante como a gente vê hoje no meio, especialmente no meio neopentecostal, uma ênfase tão exagerada em Satanás, de batalha daqui para acolá, e algumas pessoas têm medo, e enfim. Mas elas não têm medo, essas mesmas que declaram batalha contra Satanás, não têm medo do pecado que está ali, próximo
delas. Resisti-lhe. Quando Satanás ataca, e eu estou citando aqui um autor, com dúvida, desânimo, desespero, medo, é o momento de rejeitar a mentira de Satanás e repousar na verdade da palavra de Deus. Estou citando um autor chamado Jack Arnold. Precisamos resistir. E aí Pedro diz, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Uma das razões, meus irmãos, que Pedro coloca aqui para resistir Satanás é porque sabemos que não estamos sozinhos na luta. Nós não estamos sozinhos. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, a gente tende a desenvolver aquela síndrome de vítima e dizer assim, ninguém sofre como eu. E se já sofreu a mesma situação que eu estou passando, não foi na mesma intensidade. Pedro está dizendo aqui, vocês estão sofrendo, mas a irmandade de vocês, espalhada no mundo inteiro, também está sofrendo. Os nossos problemas não são únicos. Muitos irmãos estão enfrentando o ataque de Satanás no mundo inteiro neste momento. O que Pedro está dizendo é, desfaçam essa construção mental da vítima, da única vítima, de que ninguém mais sofre no mundo como eu. Oh, pobre de mim, ninguém sofre como eu sou o mais sofredor de todos os seres humanos. Isso não ajuda em nada. O que Pedro está dizendo é, enfrentem, resistam Satanás, porque existem outros irmãos que estão no mundo enfrentando lutas, sofrimentos como vocês. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, consola a igreja de Corinto, a primeira carta, no capítulo 10, versículo 13, com as seguintes palavras. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A partir do versículo 10, Pedro começa agora e aí nós já estamos caminhando para o fim, Pedro começa agora a apontar os benefícios que Deus trará ao seu povo pós-sofrimento. No verso 10 ele diz assim, ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Aqui na primeira parte, Pedro relembra aqueles irmãos o chamado de Deus para a salvação, ou seja, eles estavam firmados no Senhor e precisavam ter convicção disso, de que o Deus que chamou também os preservaria. O Deus que vocacionou também os fortaleceria para a batalha, as dificuldades diárias. Precisamos sempre, meus irmãos, nos lembrar de que a graça de Deus nos é suficiente para enfrentar as nossas lutas diárias. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, ele diz, depois de ter sofrido por um pouco. É interessante aqui, Pedro, a ideia dele aqui, ao falar de que o sofrimento era pouco, por pouco tempo, porque o contraste é com a glória. É importante a gente lembrar que quando a gente está comparando o sofrimento com a realidade daqui e agora, o sofrimento dura muito tempo. Um dia, na cabeça de quem está sofrendo, é um ano. Um ano, na cabeça de quem está sofrendo, são 10 anos. Então é muito tempo para quem está sofrendo. Mas por que Pedro diz que o sofrimento era por pouco tempo? Porque ele está querendo comparar com a glória que será revelada. O apóstolo Paulo, ele diz assim na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós
eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Vejam que Paulo chama de momentânea tribulação. Pedro diz aqui também que nós sofremos por pouco tempo. No capítulo 1, verso 6, ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aí você pode estar dizendo: pastor, mas já são 10 anos, 20 anos, desde que eu me entendo por gente. Quando você compara isso com a glória que vai ser revelada, é um breve tempo. Porque a gente não consegue mensurar eternidade, porque está fora da categoria do tempo que nós concebemos as coisas. E ele diz no finalzinho, Pedro, do verso 10, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro diz que esses irmãos, enquanto estavam sofrendo, Deus estava aperfeiçoando eles. Ou seja, consertando eles. Todos nós ainda temos arestas, falhas, quinas, que precisam ser aparadas, que precisam ser removidas. E Pedro diz que durante as provações Deus estava aperfeiçoando aqueles irmãos. Ou seja, o sofrimento era um instrumento de Deus para a restauração deles. E Pedro diz mais: firmar, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, ou seja, fixar, estabelecer um ponto fixo. A nossa fé amadurece muitas vezes com as provações. E ele continua dizendo, a terceira palavra que ele usa é fortalecer, é tornar resistente para o serviço. Ou seja, quanto mais a prova que o servo é submetido, mais resistente, mais fortalecido ele fica. E Pedro conclui dizendo, fundamentar, ou seja, uma fé com bases sólidas, que não se deixa levar muito facilmente. Então Pedro queria mostrar para aqueles irmãos os benefícios do sofrimento, dos sofrimentos. Parece que não tem benefício nenhum, não é? Mas é sim, do ponto de vista bíblico, Deus está trabalhando em nós enquanto enfrentamos duras provas. E aí Pedro conclui no verso 11 com uma doxologia e depois a conclusão da carta. Ele diz assim: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Qual é a ideia aqui? É de que Deus usa o sofrimento para nos tornar mais fortes em Cristo. E por conta disso, Pedro conclui com a doxologia essa parte do texto. Uma doxologia é uma palavra de louvor. Parece estranho, esquisito que Pedro glorifique a Deus logo depois de falar dos benefícios do sofrimento. Mas é exatamente isso. O que Pedro está querendo nos fazer ver é, além daquilo que os nossos olhos carnais conseguem ver em meio ao sofrimento, Deus está produzindo algo que eu não consigo entender agora. Eu não consigo ver bem nisso agora. Eu não consigo ver nada de bom nisso que me está acontecendo. Mas Pedro diz, tem algo de bom. Mesmo que você não consiga perceber. Mesmo que você não desfrute plenamente disso aqui e agora. Mas tem algo de bom. Deus está produzindo aperfeiçoamento, firmando a sua fé, fortalecendo e fundamentando as suas convicções na pessoa de Cristo Jesus, que é o grande servo sofredor. E aí vem o final da carta, versículos 12 a 14, quando Pedro diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. O que Pedro está dizendo é, continuem, esse é o caminho. Eu estou escrevendo resumidamente, a ideia de resumidamente aqui é
Alguns autores entendem que parece que Pedro queria abordar mais assuntos, mas ele escreve resumidamente, e aqui ele está na companhia de Silvano, que os autores entendem que é o Silvano, lá do livro de Atos, né, que acompanhava Paulo também. Então Pedro estabelece aqui e diz que o propósito dessa carta era exortá-los para que eles continuassem vivendo o verdadeiro evangelho. E Pedro diz assim: mantenham-se firmes. Mantenham-se firmados neste evangelho, que foi o evangelho que vocês receberam de mim, foi o evangelho que nós recebemos dos nossos pais. Mantenham-se firmes nele. E aí o verso 13 ele diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Quando Pedro fala aqui, aquela que se encontra em Babilônia eleita, aqui é a igreja. Algumas pessoas, alguns autores acham que Pedro está falando aqui talvez de sua esposa, mas essa é uma forma que os escritores do Novo Testamento usaram muitas vezes para se referir à igreja. Nós vemos isso na primeira carta de João, ou seja, a eleita, a senhora. Nós encontramos essa expressão também, especialmente na carta de Pedro, na carta de João. E aí Pedro diz que se encontra em Babilônia. A Babilônia é um termo usado na Bíblia para se referir à impiedade. Babilônia é um símbolo da impiedade. Nós encontramos isso no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, capítulo 18, versículo 2, 10 e 21, como se referindo a Roma. Então, é muito provável que Pedro diz aqui, quando ele diz que aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, ou seja, ele está falando da igreja que está em Roma, que estava saudando estes irmãos. Provavelmente Pedro, no final da sua vida, ele estivesse em Roma, quando foi morto. Então, Pedro está dizendo, a igreja que está naquele covil de pecado que é Roma, que é uma figura da Babilônia do Antigo Testamento, que é um símbolo da apostasia contra Deus. Roma é isso também. Lá existe uma igreja eleita e ela vos saúda. E aí no verso 14 ele diz, saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. O que é ósculo de amor? Havia uma prática no Oriente Antigo, e ainda em alguns lugares hoje, essa prática, as pessoas se saúdam com um beijo na face. Ainda é uma prática de alguns lugares do Oriente, do Oriente Médio, as pessoas se saudarem com um beijo, né? Algumas pessoas entendem que essa prática, inclusive existem igrejas hoje que praticam o ósculo santo. Ósculo é um beijo, tá? Ósculo de amor, um beijo de amor na face. Algumas igrejas praticam isso em algumas partes do mundo. Mas eu não entendo que aqui Pedro está estabelecendo um padrão para a igreja. Apesar de alguns entenderem que sim, a igreja deveria praticar esse ósculo santo, um beijo na face, os irmãos uns dos outros. Os homens se cumprimentando e as mulheres também entre si. Mas eu não entendo que Pedro esteja estabelecendo aqui um padrão para isso. Mas entendo que há aqui uma orientação para que haja o cumprimento, um aperto de mão em alguns lugares, um abraço. Né? Entendo que esse tipo de gesto é muito importante na comunidade cristã. Então, nós podemos hoje substituir esse gesto aqui do ósculo de amor, o ósculo santo, por um aperto de mão, um abraço, um cumprimento, como a gente faz na nossa cultura. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao fim, né, da exposição desta carta. E eu gostaria de concluir fazendo algumas observações bem breves. Eu entendo que o ensino da primeira carta de Pedro está conectado, em harmonia com o ensino do Antigo Testamento sobre a caminhada do povo de Deus. Israel, o antigo povo de Deus, foi provado durante 40 anos no deserto, até entrar em Canaã. Foram duras provas. Há 40 anos caminhando pelo deserto e Deus provando o seu povo, inimigos cruéis se levantando contra
aquela comunidade. Eu entendo que a igreja, que somos nós, estamos rumando em direção a Canaã celestial. Assim como essa igreja a quem Pedro se dirigiu e escreveu essa carta. E nós temos que lidar com o sofrimento, com adversidades, esse é um tema recorrente nesta carta. E eu entendo que o que Pedro está querendo nos trazer, a palavra do Senhor quer nos trazer, é de que nós devemos permanecer firmados nas verdades que recebemos do Senhor. Devemos permanecer firmados no Evangelho, como Pedro diz aqui, que aqueles irmãos estavam firmados. Ele diz: escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nós não precisamos ir atrás de novidade. O Evangelho já foi revelado a nós. Nós já temos a palavra de Deus na Escritura revelada a nós. Nós não precisamos ir atrás de novidades. O meio evangélico todos os dias produz uma novidade para as pessoas. Algo que agrade a clientela. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos, de fato, é nos firmar nas antigas verdades do Evangelho. As boas novas, a antiga mensagem. Nós não precisamos de uma mensagem nova. O que de fato nós precisamos é conhecer as verdades que Deus já revelou para nós em Sua palavra, enquanto caminhamos aqui em direção a Canaã celestial. Concluo dizendo o seguinte: a primeira carta de Pedro é um convite a nós para olharmos para o sofrimento de uma perspectiva bíblica, não humana nem mundana, mas do ponto de vista de Deus. O servo sofredor, o supremo pastor, que um dia haverá de se manifestar, ele não foi poupado de sofrimentos. E todas as vezes que nós sofremos aqui nesse mundo, por uma razão ou outra, pelo nosso próprio pecado, pelo pecado de outros contra nós, nós estamos de alguma forma nos conformando ao Supremo Pastor. E se nos conformamos com Ele no sofrimento, nos conformaremos também na sua glória quando Ele se manifestar. Em tempo oportuno, Deus nos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar.